13, nós vamos meditar sobre um momento em que Jesus passou por uma grande situação, aleluia, onde Jesus ali diante daqueles religiosos, diante dos seus discípulos, diante de todas as pessoas que andavam próximas dele, já estava alertando a humanidade a respeito das coisas que haveriam de vir, e de forma figurada, Jesus muitas vezes falou com o povo de Israel. Glória a Deus. E nessa noite, essa mesma palavra que foi escrita e que foi ministrada pelo Senhor Jesus, ela vai ser agora ministrada para nós hoje. Nós precisamos entender que estamos vivendo os últimos dias. A partir do momento que a gente compreender que estamos vivendo sinais que antecedem a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, aleluia, nós vamos entender o que Deus está querendo de nós, o que Ele requer de nós. Durante o ministério de Jesus ele enfrentou muitos conflitos, e Ele enfrentou grandes conflitos, não foi muitos deles diretamente com os ímpios, mas principalmente com os religiosos. Diante dessa sociedade, para eles nós somos os religiosos, porque nós aqui estamos no templo, se não todos os dias, 2, 3 vezes na semana, nós que dizemos que servimos a Jesus, para eles somos nós que frequentamos igreja, locais como esse somos os religiosos. E um dos maiores conflitos que Jesus enfrentou foi com os religiosos, principalmente com a liderança religiosa, que era responsável para ministrar ao coração daquele povo que estava sofrendo, tão somente por causa da miséria, da pobreza, da injustiça social, principalmente quanto do pecado. Então nessa noite Deus, Ele quer nos alertar, mais uma vez, a respeito da nossa conduta, como devemos nos preparar para a vinda do Mestre, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Você que nos assiste, que você possa ser edificado com essa palavra também, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, se a gente voltar um pouco para trás, Jesus ele começa esse enfrentamento, lá no capítulo 19 de Mateus, não precisa ir lá, mas ele começa a enfrentar essa liderança religiosa, principalmente ensinando a respeito do casamento, do divórcio. Ele precisa ensinar a respeito dessas coisas, porque a mente e a doutrina em que aquela liderança religiosa, que era dada por fariseus, aqueles sacerdotes, os saduceus, entre aqueles que ensinavam, estavam incumbidos de ensinar ao povo, aquilo que Deus desde o início levantou homens, profetas, para poderem anunciar a palavra dele. Eles estavam simplesmente seguindo as suas tradições, aquilo que eles mais sentiam vontade de fazer, e não excepcionalmente a palavra de Deus. Então, diante daquela situação, Jesus nos trouxe grandes ensinamentos. Nós temos aqui na Bíblia, a partir, por exemplo, do capítulo 19, Jesus vai falar a respeito desses conflitos relacionados ao casamento, até mesmo com as crianças. As crianças eram impedidas de se aproximar de Jesus. Jesus ele abençoa as crianças, sobre riqueza, sobre a avareza, sobre a salvação. Jesus ele começa, irmãos, tendo um grande trabalho. O ministério de Jesus não foi fácil, e imagina, Jesus ali presente, face a face, com aquela igreja da época, vamos assim dizer, e com aquelas pessoas, e muitos ainda duvidavam daquilo que ele estava falando, duvidavam de que ele era o enviado de Deus, do próprio Deus, ou melhor dizendo, o próprio Deus, estando se fazendo carne nesta terra, para poder anunciar e falar a respeito do plano de salvação, da sua criação, pois a humanidade está passando, assim, por momentos difíceis, trabalhosos, e a gente precisa ficar muito alerta. Também no capítulo de número 20, ele fala, ele prediz sua morte por mais uma vez. Ele está ensinando os discípulos, principalmente, porque eles seriam os responsáveis após ele ir para o céu. Vou trocar de... Está ouvindo bem aí, pastor? Amém.
Então ele continua ensinando sobre servir, ser humilde, sobre milagres. Jesus, ele continua operando milagres, sobre a humildade. Ele chega a entrar na cidade montado num jumentinho. Ele purifica o templo. Ele diz aos discípulos que eles podem, em nome dele, pedir qualquer coisa ao Pai. E ele está ensinando, ele está preparando aqueles que vão agora dar prosseguimento às suas palavras, aos seus ensinamentos. Porém, de outro lado, aqueles que já estavam à frente do trabalho, a liderança religiosa, ou seja, os fariseus, os saduceus, continuavam questionando a autoridade de Jesus. E Jesus, ele diante daquelas pessoas, ele profere parábolas, ele usa de figura de linguagem para ver se o povo entende mais claramente qual era o objetivo dele, o propósito dele nessa terra. Então ele começa a falar sobre algumas parábolas, e alguns têm dúvida a respeito, porque ele vai falar da ressurreição, ele vai falar do futuro. Alguns têm dúvidas, começam a questioná-lo, e aí eles continuam perguntando a Jesus sobre os mandamentos de Deus. Jesus está sendo pressionado na parede, mas o Espírito Santo, o próprio Deus estava ali, não só como homem, mas a divindade de Deus estava presente em Jesus. E ele dando respostas sábias, respostas com sabedoria, faziam com que aqueles líderes religiosos nunca tivessem razão sobre as perguntas que eles estavam fazendo, querendo encontrar alguma falha, algum pecado em Jesus. Estavam provocando a ira de Jesus, para que ele pudesse pagar com a mesma moeda, mas Jesus, como ele mesmo disse, ele era manso e humilde de coração. Então, todos que quisessem ir até ele, bastasse segui-lo, carregar a sua cruz e segui-lo. E ele disse que o fardo dele era leve, o jugo dele era suave. Então, por quê? Ele era manso e humilde de coração. E eles continuam indagando Jesus. E aí chega o capítulo de número 23. Jesus, primeiramente, ele alerta a multidão e os discípulos contra essa liderança religiosa. Então ele começa dizendo: olha, na cadeira de Moisés estão assentados, versículo de número 1, os escribas e os fariseus. Observem, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque o que eles falam, eles não praticam. E como Jesus sabia disso, irmãos? Bastava estar perto dessas pessoas, fora a onisciência de Deus, fora a onipotência, a onipresença do Senhor Jesus, bastava tão somente observar o que eles faziam de suas vidas. E hoje nós, como estamos andando diante da presença do Senhor? Vai entrar agora, eu quero que vocês meditem junto comigo a partir do verso de número 13 deste capítulo, porque aqui é um alerta para a igreja. Jesus está mostrando para nós que olha só como que ele tratou a liderança espiritual daquela época, e essa palavra tem aplicação para os nossos dias atuais. Nós que nos dizemos ser alguma coisa na presença de Deus, e aqui, quando falamos não só de liderança, estamos falando da igreja, porque o que estava acontecendo aqui com essas pessoas que estavam sendo diante de Deus apontadas, essa liderança religiosa que Jesus chamou eles de hipócritas, estavam andando de forma fingida, vivendo de aparência. Então nessa noite, meus amados irmãos, vamos aprender com a palavra do Senhor, porque o grande dia está chegando. Jesus na sua época disse que condenava o comportamento desses homens dessa forma, e conosco não vai ser diferente. Se Jesus voltar para cada um de nós daqui a pouquinho, nós corremos um grande risco de perder nossa salvação, se abandonarmos o caminho. Mas nessa noite o Senhor vai falar grandemente conosco. Você crê em nome de Jesus? Não vai ser minha as palavras, serão de Jesus, porque está na Bíblia. E ele diz o seguinte, verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino dos céus.
Nem vocês entram e nem deixam entrar os que estão entrando, ou os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso vocês sofrerão mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito, e depois de o ter desfeito, agora vocês os fazem filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois quem é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e despreza o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Devem, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vocês exteriormente parecem justos diante dos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificam os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem ainda: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escaparão da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matarão e crucificarão, e a outros deles açoitarão nas vossas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Amém? Essa palavra foi direcionada para aquele povo daquela época. O contexto em geral, Jesus estava apontando já para aqueles fariseus, eles seriam essas pessoas. Era aquela geração que faria mais para frente um pouquinho, com o próprio Jesus e com os discípulos futuramente. Eles mesmos derramariam o sangue de justos, principalmente do Senhor Jesus. Então eles diziam para o povo, para aquela população, serem tais coisas, mas na verdade eles só estavam interessados em status, em riqueza e interesse próprio. Então hoje não é diferente. Jesus mencionou todos esses ais que acabamos de ler aqui, para nos precavermos contra a ira de Deus. Essa mensagem que Jesus ele é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, que se aqueles fariseus, aqueles sacerdotes que lutaram contra o próprio Deus, que crucificaram Jesus,
entendessem o propósito, a mensagem que Jesus estava direcionando para eles, muitos deles teriam sido salvos. E para nós essa mensagem chegou hoje, porque nós precisamos dela também para nos precavermos contra a ira de Deus. Jesus ele está muito irado com a humanidade hoje, por conta do pecado, sim ou não? Continua Deus irado contra o pecado, que os homens e as mulheres têm praticado diante dos seus olhos, diante do seu altar, diante do céu, diante da sua presença. O versículo de número 13, você talvez não entendeu muito bem esse texto, que foi muito longo, pois o que Deus ele quer que venhamos nos lembrar hoje, é que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Esses tempos difíceis não começaram agora. Desde então, desde essas palavras que Jesus proferiu, os tempos se tornaram muito difíceis. É só observar, ler como foi o fim dos apóstolos, como foi o final de muitas igrejas que foram fundadas pelos apóstolos no mundo de então. Quantas pessoas ainda hoje estão sendo perseguidas e mortas por causa do nome de Jesus? Então aqui já começa dizendo que hoje não é diferente, ainda existem pessoas que elas não querem entrar no reino e impedem outras pessoas de entrar também. Quantas pessoas têm se levantado diante de nós falando, não vale a pena, isso aí é história de carochinha, seguir Jesus, isso é coisa de fanático, estar na igreja é coisa de quadrado, fazer o que nós estamos fazendo agora é perca de tempo. Jesus naquela ocasião, ele falou para os fariseus, para os escribas, para aquela liderança religiosa, que tanto batiam no peito e diziam, somos servos do Deus Altíssimo, mas Jesus já disse tudo aqui. Ele estava dizendo para aquele povo, vocês não entram, e nem deixam entrar os que querem entrar. Irmãos, nosso meio está cheio ao joio e ao trigo, está cheio de joio também, a gente precisa ficar muito atento. Quanto mais próximo da vinda do Mestre Jesus, mais pessoas tentarão nos impedir de entrar lá no reino dos céus. E eu tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa. Eles não entram e não querem deixar que outros entrem no reino dos céus. É isso que a palavra começa querendo dizer para nós também hoje. E o que Jesus estava querendo dizer para eles. Vocês são pessoas que estão impedindo outras de quererem entrar no reino dos céus. Quando eles tentavam impedir, caluniando, falando que Jesus, ele era uma pessoa um herege. Principalmente quando Jesus disse que era o Filho de Deus, quantas pessoas naquela ocasião não se levantaram contra ele? E Jesus quer nos preparar, quer nos revestir da sua armadura. Por isso, irmãos, nós temos que ler Bíblia, temos que orar, temos que todos os dias estarmos diante da presença do nosso Deus, adorando Ele em espírito e em verdade, procurando ser as pessoas mais exemplares possíveis, lá fora. Deus já morreu, já pagou um preço pelos nossos pecados. Nós nos arrependemos. O segredo é que não é segredo, né? Já está revelado. É a gente não pecar mais. E aquele que cair, se arrependa imediatamente, volte para os braços do Pai imediatamente e não peques mais. Muitos, disse Paulo para Timóteo, muitos serão nesse tempo, agora para nós. Eles foram assim, continuam sendo na atualidade. Há muitas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, mas em vez deles convencerem as pessoas a se aproximarem de Deus, não, eles tentam convencer as pessoas a se afastarem. Tem pessoas assim. Irmãos, Jesus está lidando com a liderança religiosa, então ele está querendo dizer que no meio, né, no nosso meio também, no nosso meio poderão se levantar pessoas assim. E tem muitas pessoas que facilmente se deixam influenciar por uma calúnia. Ela fala, não, aquela liderança daquela igreja, sabe, não. Eles começam a inventar mentiras contra nós, muitas das vezes. E a palavra de Deus diz que nesta época,
as pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, desobedientes. Alguns deles entrarão nas casas, conseguirão dominar mulheres fracas, cheias de pecados. Paulo dizendo para Timóteo, porque nessa época, verso de número 15, por exemplo, disse Jesus também, ai de vós, que percorrem lugares distantes, vocês vão tão longe para tentar ganhar alguém para Deus, mas em vez de vocês ganharem eles para Deus, vocês estão tornando eles filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Jesus disse isso porque, em resumo, todos eles estavam vivendo de aparência. Ponto. A palavra de Deus para nós é isso nessa noite. Resumindo, irmãos, se tem alguém aqui nessa noite vivendo de aparência, já descobriu, você que está assistindo a gente aqui, que Deus já sabe que você vive de aparência. Deus sabe se eu vivo de aparência. E Ele está me alertando aqui. Se eu vivo de aparência, eu tenho que voltar para o caminho, eu tenho que me arrepender, me consertar, porque Jesus está dizendo que Deus vai condenar pessoas que vivem de aparência. Dizem que pregam, dizem que vivem o que pregam, mas não vivem o que pregam. Não vivem o que falam a respeito do reino de Deus. Ponto, é isso. Resumindo para nós nessa noite, é isso. Então, tem pessoas que vivem de aparência. Primeiro, elas não querem entrar no reino de Deus, elas só estão para atrapalhar e querem impedir outras de entrar. Segundo, convencem as pessoas a se afastarem de Deus para se tornarem iguais a elas. Então tem muita gente, irmãos, que fala, Deus tem um grande, as pessoas usam uma palavra assim bem chula, para que vocês entendam, um ranço de pessoas que semeiam contendas. Se a gente pegar Provérbios lá, tem um monte de coisa que Deus abomina, a 7ª Deus odeia, o semeador de contenda. Então tem pessoas que na verdade, você tem a impressão de que ela está querendo ganhar você para Jesus, ela está querendo te afastar, como fizeram os fariseus aqui. Por exemplo, verso 15, eles iam tão longe de tentar ganhar alguém para Deus, mas disse Jesus que eles estavam fazendo essas pessoas que eles ganhavam, se tornarem 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. E aí do verso 16 até o 22 que lemos aqui Jesus está querendo dizer que, começando, ai de vós que são condutores cegos, porque vocês dizem, qualquer que juram pelo templo, nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Eles estavam levando o povo de Deus a seguirem cegamente suas tradições que eram humanas, em vez de obedecer a palavra de Deus. Aí a gente volta lá para o livro do Antigo Testamento, no Pentateuco, livro de Êxodo, vai estar lá o tabernáculo, vai estar o altar, cada um tem um significado. E aqui, lá no passado, Deus já havia santificado o templo e o altar. Então tudo que é colocado no templo e no altar já está santificado. Então eles estavam preocupados, não com suas vidas espirituais, mas sim com as coisas materiais. Então por isso que Jesus chamou a atenção deles, que vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas desprezam o principal, o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Eles se preocupavam mais em fazer, em prometer, que jurar é prometer, fazer promessas a respeito do dinheiro, do ouro que era levado ao templo, à casa do tesouro, do que com as suas vidas espirituais. Templo hoje para nós não é essas paredes aqui, somos nós que somos casa, habitação do Espírito Santo. Então devemos nos preocupar não com o que estamos exteriormente vestidos, ou exteriormente com o que temos, mas sim com o que Deus já fez dentro de nós, com o nosso caráter, com a nossa vida moral, né? O que as pessoas dizem de nós, de que maneira estamos sendo observados, o que estão falando de nós. Então eles levavam o povo a pecar, porque eles eram chamados de condutores cegos, porque eles se preocupavam mais com as coisas exteriores do que a interior.
E Jesus já alerta, gente, o templo, tudo que vocês colocarem diante desse templo, dentro aqui, já está sendo abençoado, porque já foi lá atrás, foi derramado óleo, foi ungido, sabe, Deus já havia mandado derramar óleo sobre o templo, sobre o altar e santificar. E hoje o Espírito Santo que habita em nós, esse é o óleo da unção, vamos assim dizer, espiritual. Por isso que nós dizemos, derrama a sua unção, derrama sobre nós sua Shekinah, o seu poder, Senhor. É para que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Nós somos o seu templo. E diante do seu altar, devemos prestar-lhe culto racional, sermos gratos, não nos preocuparmos com as coisas materiais. Jesus, ele diversas vezes, voltando lá no início de Mateus, ele vai falar, busquem o reino de Deus primeiro, demais coisas, não ajuntem tesouros na terra, né? Porque o ladrão rouba, o ferrugem destrói, corrói. Então, há muita coisa que nós devemos aprender para nos preparar para nos encontrarmos com Jesus. E aqui, graças a Deus, nós nos preocupamos, né, em alertar os irmãos, lendo Bíblia, pedindo a Deus entendimento, Espírito Santo que ilumine nossa visão, né, nos dê entendimento da palavra, para poder falar a verdade. Por isso que muitas das vezes está vazio, porque as pessoas vêm aqui uma vez, não encontram o que querem. Aí, o que elas querem? Elas querem ser ricas, elas querem buscar coisas exteriores para si, não vêm buscar aquilo que Deus quer para elas, que são a vida espiritual, aprender o que Jesus ele espera de nós. Então elas não voltam mais, e aí por isso nós vemos muitos lugares cheios, lotados, porque lá lhe prometem isso que Jesus já estava repreendendo aqui naquela ocasião. Essas práticas continuam hoje, irmãos, né? Eu não estou querendo justificar a ausência de pessoas nessas cadeiras, entendeu? Porque não somos nós que forçamos ninguém a vir. Quem tem que vir? Pessoas que devem ser convencidas pelo Espírito Santo, óbvio, primeiramente. E é Jesus que vai agregando pessoas. Não somos nós. Mas nossa parte temos que fazer, evangelizar, né? Isso não pode, devemos deixar de lado esse trabalho. Mas é o que se resume, é o que nós observamos quando nós nos deparamos com vários outros amados irmãos que se esforçam para pregar o Evangelho, sabe, da maneira certa. Ainda que falhamos aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mostre a maneira correta. Somos humildes em reconhecer os nossos erros e voltar atrás e dizer, olha, é dessa forma. Mas não, tem lugares que não. Eles se sentem o próprio Deus aqui em cima e lá embaixo os súditos, que tem que fazer a vontade deles. E está assim, irmãos, está bem constante, está mais constante hoje, por conta que Satanás sabe que o dia dele está chegando. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Então, no versos 23 e verso 24, por exemplo. Condutores cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior deles está cheio de iniquidade e rapina. Você já lavou um copo só por fora? Não, né? Um prato só a parte de baixo onde não vai a comida? Ninguém é que faz isso. Todos se preocupam em limpar por fora quanto por dentro. Porque ninguém vai ter condição de comer no outro dia num prato que ficou todo sujo, vai estar aquele cheiro de azedo. Um copo sujo por dentro, ele está limpo por fora, você vai pegar no armário de sujo por dentro. Não. Se nós queremos manter limpas todas essas coisas, Jesus está falando a mesma coisa para nós. Vocês se preocupam só com a parte exterior de vocês? E a interior? Que é onde está tudo aquele pensamento que Jesus ele cita lá em Marcos 7. Do coração procede todo tipo de iniquidade, pensamentos ruins, adultérios, prostituição, maldade, roubos, assassinatos, entre outras coisas semelhantes a essa. Então ele está já apontando para aqueles que estavam em eminência, aqueles que eram considerados os líderes
da igreja na ocasião, estou usando essa linguagem para que você entenda melhor, como nós que estamos aqui. Quem somos nós? Para eu falar alguma coisa para vocês, eu tenho que viver o que eu estou falando. Então, como vocês vão saber disso? Como vocês irão saber? Quando nós convivemos, né? Nós vamos nos conhecendo. Uma hora Deus mostra. Lembrando que ainda que eu tente esconder algo de vocês aqui, Deus ele já sabe. E eu espero encontrar cada um de vocês lá no céu, assim como vocês também eu desejo estar lá no céu um dia, encontrar todos vocês lá. Aleluia! Porque o que estamos fazendo aqui não é perca de tempo. Por mais falha que cometemos, irmãos, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu acredito que vocês também, quando fizeram isso, vocês prometeram algo para Jesus. A minha promessa foi ser fiel a Ele até o fim. E a sua promessa qual foi? Para Jesus. O que você disse para Jesus naquele dia que você entregou a sua vida para Ele? Então Jesus, Ele está chamando a nossa atenção, porque ainda há lugares que estão conduzindo as pessoas para um abismo, cegos conduzindo outros cegos, ambos cairão no mesmo abismo. Então eles tinham essa preocupação, né? Diziam ser alguém por fora, mas por dentro eram como um copo sujo. E Jesus usa dessa figura dizendo, essa sujeira se refere à rapina, ao pecado que há dentro de vocês. Limpam primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, Jesus fala, se limpem por dentro primeiro. Lembra que Jesus falou, vocês cuidam do cisco que está no olho do teu irmão, e não reparam no tamanho da madeira que está dentro do teu próprio olho, que é trave, chamada de trave. Trave no dicionário significa um pedaço enorme de madeira, e o cisco do qual Jesus se refere, um pó miúdo. Quem enxerga um pó a olho nu aqui? Ninguém. E ele fala, vocês reparam esse detalhe que é tão pequeno e não prestam atenção, só essa atitude que vocês têm é como essa trave, uma madeira, só essa primeira atitude que nós temos, de falar mal do outro, apontar mal, só querer dizer que ele não vale nada, ela não vale nada, e eu equivale a alguma coisa, nós estamos pecando diante do Mestre Jesus, diante de Deus. E ele fala, vocês se prendem aos mínimos detalhes. Quando Jesus ele fala disso, vocês se prendem dessa limpeza do copo e do prato, vocês se prendem aos mínimos detalhes da lei e ignoram o que realmente importa nela, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Verso 25 e 26 que lemos, aqui Jesus está falando que vocês se preocupam em manter as aparências, mas inteiramente estão corrompidos. E do 29 ao 36 que lemos, e aí a gente finaliza, parte para a parte final aqui, do 26, irmãos, que eu acho que é assim, da parte mais importante desse texto. Olha, diante de tanta exortação de Jesus, ainda esperar por mais essa. Já não bastava o copo, o exemplo do copo e do prato, Jesus agora vão comparar essas pessoas, essa liderança, com um sepulcro caiado. Vocês sabem o que é um sepulcro. Já foram no cemitério, está cheio de sepulcro lá, em outras palavras é túmulo. No México, por exemplo, há sepulcros, há túmulos com 2 andares, 3 andares, desse tamanho aqui, ó, para habitar somente um corpo de uma pessoa. Mas vamos voltar para o Brasil. Quando você vai no velório, no enterro de alguém, acompanha ali o momento do sepultamento, estão colocando no sepulcro, sepultamento de sepulcro. E ali dentro, muitas das vezes, é bem bonito, está bem feito, bem preparado. E por fora, mais ainda, não é assim? Tem lugares que aí as pessoas vão lá e cuidam, tem azulejo, tem foto, uma coisa linda por fora. Aí Jesus os compara como aquele sepulcro. Mas espera aí, não é bonito por fora? Mas Jesus vai falar, mas dentro dele, por mais disfarçado que esteja, o caiado significa disfarçado, sepulcros disfarçados, porque você passa ali uma massa corrida nas paredinhas, você deixa ele bonitinho lá dentro, você pode pintar, pode pôr azulejo lá dentro,
Mas ele só está disfarçado, irmão, porque na hora que põe o corpo lá, passam-se dias e meses, o corpo apodrece, fica só osso, fica só isso que Jesus está querendo dizer aqui. Chama de imundícia. Nosso corpo, irmãos, quando nós falecermos, ele vai virar isso aqui que Jesus está querendo dizer para eles. Porque dentro do sepulcro, chega um momento, interiormente dentro deles, verso 27, está cheio de osso de morto e de imundícia. Não presta, a carne apodrece, virou uma carne imunda. Porque isso aí para Deus, essa capa aqui não vale nada. Mas a nossa alma é que vale para Jesus. Louco, tudo que vocês têm preparado, loucos, né? Que Jesus usa também numa parábola. Para quem foi? Tudo que vocês fizeram durante a vida de vocês, tudo que nós fizemos durante nossa vida, para que foi? Para quem? Foi para Deus ou foi para satisfazer somente a nós? Então até o verso de número 36 ele finaliza dizendo, né, ele chama no verso 29, vocês edificam os sepulcros, deixar eles bonitos, adornam eles. E diz assim ainda, lembra lá no passado, mataram os profetas. Se eu fosse daquela época, eu não ia deixar matar os profetas. Mentira, Jesus estava chamando ele de falsos, mentirosos, porque foram eles mesmos que condenaram Jesus, mataram Jesus, crucificado. E os discípulos de então, quando Jesus subiu para o céu, ficou os apóstolos agora, a igreja estava sendo formada. Quantos não foram açoitados, presos, apanharam, Paulo e Silas na cadeia, João, Pedro na cadeia. Aí você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver o sofrimento. E está lá os fariseus de novo na história. A liderança religiosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje mais ainda, você pega as notícias, irmãos, o que estão escarnecendo da igreja, eu não sei se vocês têm observado as notícias ultimamente. Dificilmente se ouvia isso. Hoje está escancaradamente, a apostasia já está acontecendo. E este seria um dos grandes sinais da volta de Jesus. Pessoas que você falava, meu Deus, um super crente agora está desse jeito. E não é que ele saiu da igreja e foi para o mundo. Não, ele criou uma outra religião. E está usando o nome de Deus em vão. E falando que Deus permite um monte de outras coisas, quando não permite, quando ele condena. Então,